Do lado de dentro da porta, ela tinha certeza de que estava sendo perseguida. Ela nunca se sentia segura. Ela vivia com o coração sempre em alerta, mesmo quando tudo parecia silencioso. A angústia nascia sem aviso, um peso constante no peito, como se o ar estivesse sempre um pouco mais curto. Ela olhava para trás mais vezes do que o necessário, sentia passos onde não havia ninguém, percebia intenções escondidas em gestos comuns. Nada era totalmente seguro. A noite parece observar, as sombras ganham significado, o silêncio grita. Há uma sensação incômoda de que algo, ou alguém, está sempre próximo, esperando o momento certo para se revelar. Mesmo nos instantes de calma, a mente não descansa. Ela antecipa perigos, constrói ameaças, se prepara para fugir. É um cansaço profundo, porque não existe descanso quando se vive assim. A angústia não vem em picos, ela mora ali, uma presença invisível, insistente, que faz a pessoa duvidar da própria paz, da própria realidade, e até de si mesma. O erro foi achar que o perigo vinha de fora. No início, o medo não tinha forma. Era só uma presença invisível, um peso no ar, a sensação de que alguém sabia demais. Ela evitava espelhos à noite, fechava cortinas antes do pôr do sol, caminhava rápido mesmo quando não havia ninguém atrás. Ele foi o único a levar a sério. Ele acreditava nos seus medos, nos seus delírios. Disse que o mundo estava doente, que pessoas observavam, esperavam, se aproveitavam das distrações, que ela era frágil demais para enfrentar isso sozinha. E, quando ele falava, o medo diminuía, não sumia, apenas se organizava. Ele era meu porto seguro, minha fortaleza. Com ele, tudo fazia sentido. Ela parou de sair à noite. Depois, parou de sair sozinha. Em seguida, parou de sair. Não porque ele proibiu, mas porque parecia mais fácil ficar, mais seguro, mais silencioso. As ligações de amigos foram diminuindo. As mensagens ficaram sem resposta. Ele dizia que ninguém se importava tanto quanto ele. E, olhando ao redor, ela não tinha provas do contrário. As mensagens começaram depois. Não ameaçavam, não pediam nada, apenas provavam presença. Eu sei onde você está, não confie em ninguém. Ela mostrava a ele, sempre mostrava. Ele lia em silêncio, depois apagava. Agora você está segura, dizia, e ela acreditava. Aos poucos, a casa mudou, não fisicamente, mas no som. As portas ficaram mais pesadas, os corredores mais longos, o silêncio mais atento. Ele passou a decidir horários, rotas, conversas, sempre com cuidado, sempre com calma, nunca como uma ordem, sempre como proteção. Ela percebeu que não lembrava quando foi a última vez que saiu sozinha, não lembrava quando parou de escolher. Só sabia que, sem ele, o medo voltava, mais forte, mais desorganizado, quase insuportável. Então ela ficou. Ela escolheu ficar. Talvez por medo, mas ela escolheu. As mensagens cessaram. O medo também. Foi isso que a fez estranhar. Ela começou a observar o que antes aceitava. Notou que as janelas não abriam por completo, que as chaves nunca estavam longe dele, que a câmera da sala seguia seus passos com atraso mínimo. Notou, principalmente, que ele sempre sabia onde ela estava, o que sentia, o que pensava. Ele não impõe pela força, mas pela necessidade que cria. Observa o medo do outro com atenção calculada, aprende onde dói, onde treme, onde falta chão. A partir daí, passa a conduzir cada passo como se fosse proteção, quando na verdade é controle. Suas palavras são sempre medidas, aparentemente cuidadosas. Ele alimenta a insegurança aos poucos, distorce fatos, cria ameaças sutis, olhares mal interpretados, perigos exagerados, riscos que só ele parece enxergar. Em seguida, surge como abrigo, o único que entende, o único que sabe como manter tudo sob controle. Aos poucos, sem perceber, comecei a confiar mais nele do que em mim mesma. Questiono meus próprios sentidos, ignoro sinais claros, aceito limites que antes jamais aceitaria. Ele se fortalece desse medo, cresce na dependência que constrói, porque quanto mais frágil eu me sinto, mais indispensável ele se torna. O mais cruel é que o refúgio oferecido é o próprio cárcere. Enquanto eu acredito estar protegida, não percebo que o verdadeiro perigo nunca esteve fora,
Sempre esteve ali, disfarçado de cuidado, paciência e falsa segurança. Certa noite, ela perguntou se alguém ainda observava. Ele respondeu que sim, mas não explicou quem. Foi nesse instante que tudo se encaixou. Não houve perseguidor. Nunca houve. O medo não era um aviso, era um método. As mensagens, um teste. O isolamento, um plano. Ele não a protegia do mundo. Ele a escondia dele. Quando ela tentou sair, percebeu que não sabia mais como. A rua parecia distante demais. Barulhenta demais. Hostil demais. A casa, em contraste, era silenciosa, controlada, segura, como ele. Ela voltou para dentro sem que ele pedisse. Sentou-se, esperou. Ele sorriu, satisfeito. Não como quem vence, mas como quem confirma algo que sempre sobe. Ela entendeu. Então, a parte mais sombria da verdade não era mantida ali à força. Ela foi treinada para não querer sair. A história termina ali, sem gritos, sem fuga, sem testemunhas. Porque o cárcere mais perfeito é aquele que a vítima chama de abrigo. E a chave nunca esteve do outro lado da porta.